Hebreus é o livro que nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras, pelo menos pelas últimas semanas. O nosso projeto de quarta é estudarmos toda a Bíblia. Fizemos do Antigo Testamento de uma forma mais panorâmica, e no Novo Testamento nós temos estudado versículo por versículo. Aprovei ao Senhor que hoje estivéssemos meditando no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, semana passada nós paramos no capítulo 7, versículo 10. Falamos a respeito de um sacerdócio maior, sacerdócio mais excelente. E hoje essa parte final do capítulo 7, que vai do versículo 11 até o versículo 28, eu intitulei de O Eterno Sacerdote. A carta aos Hebreus é sempre bom, quando nós iniciamos o estudo dela, recapitularmos, pois esse pano de fundo faz toda a diferença. A motivação do autor dessa carta foi justamente mostrar para os cristãos que haviam vindo do judaísmo e que estavam agora sendo tentados a voltar ao judaísmo, que eles não deveriam fazer isso. Se eles fizessem isso, eles estariam condenando a si mesmos. E ele vai nessa carta, durante toda a carta, mostrar como a obra que Cristo fez excede e muito todos os ritos judaicos do Antigo Testamento. E mais do que isso, a obra que Cristo fez é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizou. Então, por exemplo, quando nós pegamos o livro de Levítico, que é o livro que vai trazer quase todos os rituais que eram feitos, todos aqueles rituais, eles apontavam para Cristo. Por que as pessoas precisavam serem aspergidas pelo sangue de um cordeiro, no chamado Dia do Perdão, o dia do Yom Kippur? Porque isso apontava para Cristo. Por que as pessoas precisavam se lavar quando elas cometiam algum tipo de pecado? Porque apontava para Cristo, que é aquele que nos purifica de todo pecado. Então o autor da carta aos Hebreus, ele está mostrando como Cristo é superior a tudo e a todos. Ele começa mostrando como Cristo é superior aos anjos, e agora ele vai mostrar como Cristo é superior à lei. Mas o primeiro ponto que ele vai abordar é justamente essa questão do sacerdócio. Então, porque eles tinham uma dificuldade muito grande de ver Jesus como sacerdote. Eles não tinham tanta dificuldade de ver Jesus como rei, porque de fato Jesus, ele tinha a linhagem da tribo de Judá. Jesus preenchia os pré-requisitos de rei, tinha que ser um descendente de Davi, mas Jesus não preenchia os requisitos de um sacerdote, porque o sacerdote que eles estavam acostumados vinha da tribo de Levi, vinha da linhagem de Arão. Então, qual era o pré-requisito de um sacerdote? A sua genealogia. Você faz parte de que família? E aí fazia toda a ligação até Levi, até Arão, para demonstrar que de fato aquele homem podia exercer o sacerdócio. E então o autor dessa carta, de maneira inspirada, é lógico, ele vai fazer uso desse personagem, dessa pessoa que é Melquisedeque, que foi uma pessoa que se encontrou com Abraão lá em Gênesis 14, quando Abraão estava voltando da guerra, né? Ele havia ido para a guerra para proteger, salvar e libertar o seu sobrinho Ló. Quando ele está voltando da guerra, então ele se encontra com esse Melquisedeque, que era o rei de Salém e que também era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque vem até Abraão trazendo pão e vinho e abençoa Abraão. E isso acontece lá no comecinho, muito antes de vir existir a lei, da lei ter sido entregue a Moisés. Então, ele mostra que antes do sacerdócio
levítico, Deus já tinha um sacerdote, Deus já tinha um intercessor que serve justamente de mediador entre ele, Deus, e os homens, que é Jesus Cristo. Então, o sacerdócio de Jesus Cristo, e é isso que o escritor de Hebreus quer nos mostrar, é um sacerdócio permanente. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele sempre esteve a interceder por nós. Ele sempre foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sempre foi o Cristo de Deus. Desde antes da sua encarnação, ele sempre foi o sacerdote. Então ele mostra isso, por isso que ele vai usar alguns argumentos. No capítulo 7, eu estou fazendo uma breve recapitulação, dos versículos 1 ao 10, ele usa um argumento histórico. Ele vai mostrar justamente que já havia na história esse caso de um sacerdote que é rei e de um sacerdote que não tem genealogia, que não tem começo e nem fim. E ele faz referência a Melquisedeque. Então, nós já falamos na semana passada que Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. Ele desempenhou uma função, ele viveu uma vida que simbolizava aquilo que Cristo viria trazer. Então ele é um tipo de Cristo, né? Então aqui Melquisedeque é apresentado seguindo tudo aquilo que é dito lá no Salmo 110. O Salmo 110 é um dos salmos messiânicos, é um dos salmos que descrevem a vinda do Messias. E lá nesse Salmo 110, o Senhor faz referência de que o Messias, ele não somente seria rei, mas ele seria um sacerdote, não da linhagem de Levi, não da linhagem de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque. Então isso já havia sido dito no Antigo Testamento, embora os judeus ainda não estivessem enxergado isso como uma referência clara àquilo que Cristo veio fazer. Então, fazendo uso da própria Bíblia que os judeus tinham, o escritor aos Hebreus mostra como o sacerdócio de Cristo não somente é válido, mas ele é superior ao sacerdócio que os levitas, aqueles descendentes de Levi desempenhavam. A partir agora do versículo 11, que é o nosso ponto de partida na manhã de hoje, ele vai usar um argumento doutrinário. Ele vai explicar mais aquilo que ele já estava falando anteriormente. Ele vai mostrar como era necessário que Jesus Cristo viesse como sacerdote. Ele vai mostrar que o sacerdócio dos levitas era um sacerdócio incompleto, que o sacerdócio dos levitas era um sacerdote temporal. Ele veio, ele desempenhou a sua função, mas ele tinha data de validade. E ele vai explicar tudo isso a partir agora do versículo 11. E ele conclui esse capítulo nos versículos finais, 27 e 28, mostrando um argumento prático, que a intermediação que os sacerdotes levíticos, os sacerdotes descendentes de Arão faziam, não tinha eficácia, não podia nos salvar nem nos limpar. E a intermediação, a intercessão de Jesus não, ela é eficaz, ela é completa, ela é plena, ela é absoluta no seu efeito. Então tudo isso nós vamos, se Deus permitir, ver hoje pela manhã. Vocês estão preparados? Amém. Cintos afivelados? Amém. Os neurônios estão ligados? Amém. Se alguém desligou o neurônio, por favor, ligue agora, né? Para nós podermos absorver o conhecimento que Deus tem para nos dar tão graciosamente nessa manhã. Então no versículo 11 ele diz: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Então essa é a referência aqui dele. Eu quero abrir com vocês, se vocês puderem me acompanhar, eu vou deixar aberto aqui,
nessa minha outra Bíblia, o Salmo de número 110, que é justamente o texto que o autor aos Hebreus está fazendo uma referência clara e direta, mostrando que já havia uma profecia dada pelo próprio Deus, inclusive sobre juramento, de que um novo sacerdote, um novo sacerdócio seria necessário, e que o sacerdócio levítico ele terminaria e iniciaria um novo sacerdócio agora de uma outra ordem. Então eu vou ler o Salmo 110, é um salmo pequenininho, é um salmo somente 7 versículos, eu vou ler ele todo, e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante na compreensão do texto de Hebreus que nós estamos estudando essa manhã. Então, antes de mais nada, esse Salmo 110, vocês sabem que ele é um salmo messiânico. Ele está falando a respeito do Messias que viria. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi, ele viveu 1000 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, 1000 anos antes do nosso Cristo nascer e morrer pelos nossos pecados, Deus já havia dito a obra que ele desempenharia aqui na terra. Então, diz assim o Salmo de número 110: Disse o Senhor ao meu Senhor. Inclusive o próprio Jesus usa esse salmo para mostrar que os fariseus, os doutores da lei, diziam tanto entender da lei, mas não entendiam de nada. Eles diziam: vocês estão dizendo que o Messias é descendente de Davi. Tudo bem, isso está certo. Mas vem cá, como é que o próprio Davi diz aqui no Salmo 110, e disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, Deus Filho, Messias: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus usa esse salmo justamente para mostrar que os fariseus, que os doutores da lei tinham uma visão incompleta, equivocada acerca do Messias. Ele diz: vem cá, se o Messias é descendente de Davi, como é que ele pode ser senhor de Davi? E aí os fariseus ficam sem resposta, porque eles não conseguiam entender que aquele homem que estava diante dele, um simples rabino, filho de um carpinteiro, filho de uma dona de casa, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo encarnado, né? Então aqui no versículo 2 diz: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. 3, versículo 3: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Olhe, o Senhor jurou. Quando o Senhor jura, ele jura por ele mesmo, porque ele não tem ninguém superior por quem jurar. Quando ele jura, ele está dizendo que essa palavra ela terá um cumprimento inevitável. É impossível que Deus não cumpra aquilo que ele prometeu. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que ele diz. Ele está dizendo que o Messias que viria, ele não somente seria rei, mas ele também deveria ser sacerdote. E ele viria não pela ordem de Arão, mas ele viria de uma outra ordem de sacerdotes, que é a ordem de Melquisedeque. Então, tudo isso já havia sido dito, embora, como está escrito lá no livro de 1 de Coríntios, todas as vezes até hoje. Isso foi escrito por Paulo há 2000 anos atrás, mas a sua validade é até hoje, até a volta de Jesus. Todas as vezes que na sinagoga Moisés é lido, essa referência a Moisés é o Antigo Testamento. Todas as vezes que na sinagoga Moisés é lido, o véu está posto sobre os olhos dos judeus. Eles olham para a mesma Bíblia que a gente, o mesmo Antigo Testamento, os mesmos 39 livros do Antigo Testamento, mas eles não conseguem enxergar o que nós enxergamos: Cristo em cada uma dessas páginas. Não somente Cristo, mas Cristo sendo Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Cristo, né? Os judeus não conseguem enxergar. O véu está posto, mas quando eles creem em Jesus, o véu é retirado. Isso Paulo disse aos Coríntios há milhares de anos atrás, e sua validade permanece até hoje. Muitas pessoas ainda não conseguem enxergar o óbvio da Bíblia, que Jesus de Nazaré é o Cristo escolhido por Deus. Então, versículo 5: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis,
Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará as cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então aqui é o rei, aqui é o general, mas que também é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então tudo isso já havia sido dito, irmãos, mas os judeus não conseguiam enxergar. Cristo veio como sacerdote, Cristo veio como intercessor deles, mas eles não conseguiam ver isso. E agora aqui ele está mostrando, fazendo uso desse salmo, ele agora vai aplicar a doutrina de Cristo para nós. Então ele diz: se o sacerdócio de Levi de fato tivesse que permanecer, então por que Deus haveria profetizado há milhares de anos atrás que era necessário que um outro sumo sacerdote de uma outra ordem viesse a desempenhar o seu lugar? Então versículo 12 agora: certo é que quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. E isso daqui eu vou explicar para vocês para que fique mais claro. Por exemplo, no nosso país nós vivemos em um regime presidencialista. Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar à nossa amada irmã Mirella, ela vai lhe explicar sobre os nossos ritos eleitorais, né? Então, nós vivemos num regime presidencialista, mas e se Michel Temer quisesse se tornar rei do Brasil? Será que ele pode fazer isso? Não, porque a nossa Constituição não permite. Se ele quisesse se tornar rei do nosso país, tinha que mudar o quê? A Constituição. A Constituição ia ter que mudar. Ia ter que dizer lá, agora a gente não tem mais um presidente, agora a gente tem um rei. E essa Constituição ia começar a valer no lugar da nossa que está valendo hoje. Então aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo que quando há mudança de sacerdócio, inevitavelmente vai ter que ter uma mudança de lei. Inevitavelmente uma coisa vai ter que ser sucedida pela outra. Paulo já havia dito isso aos Gálatas. Lá na carta aos Gálatas, Paulo vai explicar de maneira perfeita a ligação íntima que existe entre a lei e o Evangelho. Então, o que foi a lei? O que a lei representava? A lei representava um guia que nos levava até o Evangelho de Jesus Cristo. A lei não podia salvar ninguém. A lei, ela não traz consigo o poder de salvar, mas somente o poder de matar, o poder de condenar. É pela lei que nós nos enxergamos como pecadores e como necessitados de salvação. A lei tem esse papel de condenar, de matar o homem em sua carne e de colocar o homem prostrado diante daquele que pode lhe salvar. A lei mesmo não podia salvar ninguém, mas ela era necessária para nos revelar quem de fato nós somos. Então a lei, ela tem ela tem essa importância. É por isso que nós não podemos cair em uma grande heresia que tem sido praticada nas igrejas, mesmo sem que as pessoas saibam, que é o chamado antinomianismo. Essa palavra antinomianismo, eu traduzi para vocês, significa, em resumo, sem lei, né? Um anômalos, uma pessoa sem lei. Então, o antinomianista é aquela pessoa que diz: a lei não vale mais nada, agora é só a graça. E essas pessoas, normalmente, quando dizem isso, eles estão dizendo assim: eu vou viver do jeito que eu quero e no final das contas Deus vai me salvar porque é pela graça. Então isso não existe, isso não se chama graça, isso se chama libertinagem, e essas pessoas serão condenadas. Então a lei, ela continua a existir com o mesmo propósito. Qual é o propósito da lei? Nos levar até Cristo, nos levar até aquele que pode nos salvar. Então é como, por exemplo, um irmão chega no hospital passando mal e ele vai fazer uma série de exames. Qual é o propósito do exame? Curar você? Não, revelar qual é a sua enfermidade, para que daí então você seja medicado e seja curado. É a mesma coisa, mas o médico pode lhe dar um remédio sem lhe examinar? Você chega lá dizendo assim: doutor, eu estou sentindo uma dor muito forte na minha cabeça. E o médico diz assim: meu irmão, toma aqui um Estomazil.
mas estomazil não é para desconforto no estômago e tal. Meu irmão, vai tomar aí, toma aí. Ele não vai fazer isso, por quê? Porque ele fez um juramento. E ele precisa ter responsabilidade com aquelas pessoas que lhe buscam auxílio. Então, o médico responsável, ele não vai te dar nenhuma aspirina, nenhum remédio para dor de cabeça, enquanto ele não fizer alguns exames para saber o que você tem. Porque se você tomar qualquer medicamento equivocado, o médico, em vez de estar lhe salvando, ele pode estar lhe matando mais rápido. Então, é a mesma coisa. A lei, ela tem a sua validade até hoje. Como é que o homem vai saber que é um pecador miserável se não existe lei? Como é que a gente vai saber? Paulo está dizendo lá, nós somos pecadores miseráveis, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não existe lei. Então, se não existe lei, ele não pecou. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado. Nós não somos legalistas, mas nós entendemos que a lei é divina, tudo aquilo que vem de Deus é divino. Então a lei não é falha no sentido de que a lei é imperfeita. Não, a lei é perfeita, ela cumpriu o seu propósito, que era revelar ao homem o seu pecado. Mas nunca foi propósito de Deus salvar as pessoas por intermédio da lei, porque Deus sabia que a lei não poderia salvar aquelas pessoas. Por isso ele já tinha determinado a vinda do seu Cristo. Cristo, ele foi profetizado antes, muito antes de chegar à lei. Cristo já havia sido profetizado. Então a lei, ela vem como intermediário, preparando o caminho para a chegada de Cristo. Como João Batista, né? João Batista é o precursor, é aquele que chama as pessoas e as prepara para a chegada do Messias, como havia sido profetizado lá no livro de Malaquias. Então esse é o propósito da lei. E a lei continua a ter esse propósito nos dias de hoje. Mas as pessoas, elas olhavam para a lei no Antigo Testamento e tinham um relacionamento incorreto com a lei. O judeu, até hoje, o fariseu principalmente, ele acreditava que ele podia obedecer todos os preceitos da lei e ser justificado por ela. Mas ninguém nunca conseguiu isso, só Cristo. Então, por que nós não conseguimos obedecer todos os preceitos da lei? Porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Mesmo nós que fomos regenerados, mesmo nós que temos Deus habitando no nosso ser interior, nós ainda continuamos com uma natureza pecaminosa que precisa diariamente ser combatida e subjugada. Então aqui no versículo 13, ele vai dizer: ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Ele está dizendo justamente de quem aqui? De Jesus. Jesus pertencia a uma outra tribo, sem ser a tribo de Levi. Qual era a tribo de Jesus? Qual era? Judá, Davi, né? Davi é de Judá. Então a tribo é Judá. Então Jesus vem da tribo de Judá. Jesus é um belemita, né? Ele nasceu na cidade de que Davi nasceu, que é a cidade de Belém. Então aqui nós vamos ver isso. Versículo 13, versículo 14, perdão. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, a tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Então Moisés, que foi esse mediador de Deus, nesse sentido de que por intermédio de Moisés a lei foi dada ao povo, Moisés mesmo recebe a lei de Deus, né, por intermédio de anjos, como aqui até o livro de Hebreus fala, e ele passa essa lei para o povo. Ele não falou nada de que vai ter sacerdote de Judá, muito pelo contrário, que os sacerdotes deveriam vir de quem? Da tribo de Levi, que seria uma tribo separada, específica para tomar conta das coisas de Deus. Então ele vai aqui e diz mais, versículo 15: o que acabamos de dizer fica ainda mais claro. Perceba que o cuidado dele é falar de uma forma clara, porque ele sabe que o que ele está falando aqui não é algo fácil de ser compreendido e aceito. Então ele está tendo todo o cuidado, ele vai passar muito tempo explicando isso. Ele está falando sobre isso desde o capítulo 5. Ele vai dizer, olha, lá no capítulo 5 ele vai dizer: eu preciso falar com vocês a respeito de coisas difíceis.
E eu não sei se vocês têm maturidade para receber isso, mas eu vou ter que falar. É o que ele está dizendo lá no capítulo 5 e 6. E ele chega aqui no capítulo 7 falando dessas coisas difíceis, mostrando a respeito do sacerdócio de Cristo, que é muito superior ao sacerdócio dos levitas. Pois, versículo 15, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Ele está falando de Cristo. Então, ficou mais claro ainda, por quê? Porque outro sacerdote apareceu. Apareceu aquilo que foi profetizado por Davi. Se cumpriu, o Messias chegou. Todas as profecias dadas a respeito do Messias, nasceria de uma virgem, nasceria da tribo de Judá, apareceria uma estrela, tudo acerca do Messias havia se cumprido, e esse aspecto também deveria se cumprir. Então ele está apontando para isso, como o fato de Jesus ser rei, ser o Messias, inevitavelmente levaria ele a ser também nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, que vive a interceder por nós junto ao Pai. Então, ele diz assim, vou repetir o versículo 15 e 16 agora juntos. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Olha que maravilha! Incorruptível, sabe? Que não se desgasta. O problema do sacerdócio humano é que ele acaba. Então o sacerdote, ele desempenha a função por 40, 50, 60 anos, ele morre. Aí ele precisa ser substituído. E isso sucessivamente. Não, Jesus Cristo, ele vem de maneira indestrutível exercer o seu sacerdócio de maneira perpétua e eterna. Por isso ele é extremamente superior a qualquer sacerdócio que foi desempenhado antes dele. Então ele está mostrando justamente isso. Fica ainda mais claro quando a gente vê os sacerdotes da tribo de Levi, como eu já disse a vocês. Como é que uma pessoa se tornava sacerdote? Como eu disse a vocês, isso vinha de pai para filho. Então, para que a pessoa fosse sacerdote, ele chegava numa determinada idade, ele era trazido à presença lá num ritual, era aspergido sangue, se eu não me engano, na cabeça dele, e depois ele tomava banho, trocava as vestes, depois aspergia óleo, água lá, aquele ritual pronto, agora você é sacerdote. Não, mas Jesus não foi assim. Jesus, ele foi sacerdote porque ele sempre foi sacerdote. Ele sempre existiu. Mesmo quando a lei estava apontando para ele, mesmo quando ele não havia encarnado aqui na terra, ele sempre existiu na qualidade de nosso Cristo. Então, aqui nós vamos perceber, ele age segundo o poder de uma vida indestrutível. Ele não vem de uma linhagem, ele não vem de pessoas que nascem, crescem, morrem. Não, ele é indestrutível, ele é eterno. Por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de O Eterno Sacerdote. Agora no versículo 17, mais uma referência aqui ao Salmo 110, ele diz: porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre. O que significa para sempre? Eterno, não tem fim. Então ele é sacerdote para sempre. O sacerdócio levítico, ele tinha um tempo pré-determinado. Eles sabiam que aquele sacerdócio, quando o Messias viesse, iria ser alterado. Mesma coisa, irmãos, nós agora enxergamos que quando nós chegarmos no céu, vai mudar alguma coisa? Não. Jesus vai continuar sendo nosso sumo sacerdote. A alteração já foi feita. Agora é eterno. Jesus vai continuar sendo quem Ele é hoje para nós. A diferença é que nós o conheceremos mais, nós o amaremos mais, nós o obedeceremos de maneira plena, porque hoje nós temos o pecado atrapalhando a nossa
obediência a Deus, mas Jesus continuará o mesmo. É por isso que nessa carta aos Hebreus, mais adiante, salvo engano, no capítulo 13, ele vai dizer a famosa frase, o famoso versículo: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele não mudará, pois ele goza dos mesmos atributos do Pai, e um desses atributos é justamente a imutabilidade. Então aqui nós vamos ver: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz, esse sacerdócio ele é perpétuo, porque ele não vem da ordem limitada dos levitas, ele vem de uma outra ordem, uma ordem que já havia sido pré-anunciada, tanto de maneira tipológica por Melquisedeque, quanto de maneira profética pelo Salmo 110. Tanto naquilo que nós vimos em Gênesis 14, como naquilo que nós já vimos aqui no Salmo 110, tudo isso apontava para esse sacerdócio eterno que o Cristo traria consigo. Então no versículo 18 ele vai continuar agora, ainda mais ratificando tudo isso que ele já disse até agora. A ordenança anterior é revogada. Então, a ordenança anterior, o sacerdócio anterior, todas aquelas leis cerimoniais, elas foram revogadas. É por isso que a gente não precisa dizer, Módenes, vá buscar ali, por favor, um cordeiro, que a gente vai ter que sacrificar um cordeiro aqui. Irmão Felipe aqui, a gente vai aspergir sangue sobre ele quer confessar os pecados aí, né? A gente vai aspergir sangue sobre ele. Ou então vai dizer, irmã Yasmin, cadê as 2 pombinhas para poder a gente apresentar Lígia Priscila? A gente não vai fazer mais isso. Por quê? Porque nós entendemos que todas essas coisas apontavam para quem? Para Cristo. Foram cumpridas. Elas não têm mais validade. Então, nesse sentido, a lei cerimonial, ela foi revogada. Nós não fazemos mais o cerimonial do Antigo Testamento. Por isso que a gente não tem uma arca da aliança aqui, a gente não tem um bordão de Arão, a gente não tem um potezinho com o maná, a gente não usa daquelas figuras do Antigo Testamento, porque nós entendemos que todas elas se cumpriram em Cristo. O sacerdócio dos levitas, eles necessitavam de uma série de rituais que precisavam ser cumpridos ao pé da letra. Nós não. Tudo aquilo o nosso sacerdote já fez por nós. Então é isso que ele está mostrando. Se você volta para o sacerdócio levítico, você está voltando para aquilo que é incompleto. Você está voltando para trás e não andando para frente como você deveria. Então a ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Mais uma vez, ele não está falando da lei, ele está falando justamente de que a lei não poderia nos salvar. Então ela é fraca e inútil no processo de salvação. Ela não pode nos salvar, ela não tem utilidade para nos salvar. Por quê? Porque nós não temos capacidade de cumpri-la. Então precisamos de alguém que cumpriu ela em nosso lugar, e a justiça dele recaiu sobre nós, e a nossa injustiça recaiu sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, olha que coisa, eu falei das pisaduras saradas, ela glorificou a Deus, tá vendo? É Deus purinho, rapaz. Então aqui ele vai dizer, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Percebeu? Ele não está falando que a lei é inútil e fraca, mas que a lei não veio com esse propósito de fazer o homem perfeito, de trazer essa reconciliação do homem com Deus. Mas a lei, ela servia de preparação para aquele que sim nos reconciliaria com Deus. Então diz versículo 18 ainda, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Então nós nos aproximamos de Deus não pela esperança que a lei nos dava, mas pela esperança que Cristo nos deu. E a esperança em Cristo não nos decepciona, porque o amor de Deus é constantemente derramado em nossos corações. Toda vez que a gente olha para Cristo, a gente percebe o quanto Deus nos ama. Por isso que em Romanos ele vai dizer no capítulo 8, aquele que deu o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Essa é a nossa esperança.
A nossa esperança não está na lei. A nossa esperança não está, infelizmente, no que alguns evangélicos hoje creem. Eu vou obedecer e então Deus vai me abençoar. Ô meu filho, se para Deus nos abençoar a gente tivesse que obedecer, estava todo mundo amaldiçoado. Porque nós não obedecemos a Deus como deveríamos. Por mais que nós nos esforcemos, nós somos limitados pela nossa carne. Então, nós conseguimos cada vez mais nos santificar para o Senhor, mas não atingiremos o patamar de perfeição, pelo menos desse lado, só quando formos de fato libertos da influência do pecado. Nós fomos livres por Cristo da condenação do pecado. Mas quando nós estivermos glorificados, aí sim vamos ser libertos de qualquer influência do pecado. Hoje ainda sofremos essa influência. O pecado que tão de perto nos assedia. Todos os dias precisamos lutar contra o pecado. E o maior de todos os pecados é justamente não amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse pecado nós lutamos constantemente contra ele. Mas em muitos momentos nos vemos reprovados, nos vemos não amando o próximo, nos vemos não dando a prioridade que Deus merece na nossa vida, e constantemente precisamos nos prostrar diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia e compaixão. Então aqui ele nos mostra justamente isso, que a lei ela não podia salvar, que a obediência à lei ela não salva. Por isso que se aqueles judeus que conheceram a Cristo, que conheceram o Evangelho, retornassem para a lei, é o que vai dizer mais adiante o autor aqui da carta aos Hebreus. Eles estão retornando para a perdição. Aqueles que retrocedem, estão retrocedendo para sua própria condenação. Por quê? Porque a lei que eles retornam não pode salvá-los. Aquele que desiste de seguir o caminho de Cristo e volta à prática do judaísmo, ele está condenando a si mesmo. Então é isso que ele está falando, e ele vai falar palavras duras, inclusive mais adiante, no capítulo 10, ele vai falar palavras duras para essas pessoas, para essas pessoas que estavam sendo tentadas a retornarem ao judaísmo e às práticas ritualísticas do judaísmo. Ele vai dizer: olha, cuidado, porque se você fizer isso, você vai estar escarnecendo da obra de Cristo, você vai estar fazendo a obra de Cristo inútil, você vai estar condenando de novo Jesus, e portanto você cairá nas mãos de um Deus irado, e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele vai dizer isso mais adiante. Justamente aqui ele está mostrando o sacerdócio de Cristo, ele está explicando como Cristo é extremamente superior àquilo que existia antes dele, mas no final ele vai dizer: cuidado, porque existem consequências para aqueles que mesmo avisados retrocederam. Então ele continua aqui na sua explicação. Nós nos aproximamos de Deus não porque nos achamos dignos, porque obedecemos, mas nos aproximamos de Deus porque existe um sumo sacerdote que abriu um caminho para nós, e a nossa confiança nele nos faz nos aproximar confiadamente ao trono da graça. Então ele diz no versículo 20: e isso não aconteceu sem juramento. Por que ele está dizendo isso? Nós já lemos o Salmo 110, Deus jurou que isso aconteceria. Está lá escrito no Salmo 110, que Deus jurou que enviaria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Então ele diz: isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Então ele está mostrando isso. Como era que os sacerdotes levíticos se tornaram sacerdotes? Eles precisavam jurar alguma coisa? Não, era só fazer parte da linhagem. Ele era lá, passava pelo ritual de iniciação e pronto, era sacerdote. Mas aqui ele diz: não, esse sacerdócio de Cristo, ele foi dado mediante juramento do próprio Deus. Deus jurou que enviaria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote esse que permaneceria para sempre. Então ele está mostrando que esse sacerdócio aqui, ele foi dado mediante a palavra do próprio Deus. O próprio Deus jurou que
enviaria e enviou. Então ele diz, versículo 21, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse, o Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E a gente já viu isso lá no Salmo de número 110. Deus jurou. O próprio Deus é que garante, o próprio Deus é que dá aval. Então Deus é aquele que assina embaixo de tudo aquilo que Cristo faz. Por isso que o que Cristo faz tem garantia, né? Então, por exemplo, a pessoa diz assim, o irmão Augusto, se o irmão Augusto chegar ali para comprar um carro de $100 mil, a pessoa diz, não, pode levar, depois você paga, porque tem respaldo. Mas digamos se eu chego aqui na mercearia e compre 1 quilo de laranja aí de R$3, né? Nem sei quanto é que está o quilo da laranja, quanto é que está? Está por aí? Está mais? Né? Então com feijão está quanto? R$4, né? Então eu vou comprar 1 quilo de feijão, né? Comprei 1 quilo de feijão na mercearia e disse, meu irmão, eu estou sem dinheiro, mas deixa aí que depois eu pago. O camarada vai dizer, então deixa o feijão aqui também, depois você pega, né? Então, mas se eu disser, por exemplo, rapaz, eu sou amigo do irmão Adams, aí esse Adams é seu avalista, quer dizer, você conhece Adams de Aracaju, um que joga tênis aqui, que joga muito ele tênis, camarada, gente boa, né? Esse é amigo dele, sou lá da igreja dele. Então leva o feijão, aí você só quer 1 quilo, leve 2, depois você passa aqui e paga. Se você não passar, eu vou conversar com o Adams, porque eu sei que ele tem dinheiro para pagar. Então, é nesse sentido do juramento. Jesus, tudo aquilo que Cristo fez, foi assinado pelo Pai. O próprio Jesus repetiu várias vezes. Eu não estou aqui pela minha vontade, eu estou aqui fazendo a vontade do Pai. Uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está no céu. Então o tempo todo Jesus apontava para essa comunhão que ele tinha com o Pai. Como tudo que ele fazia para a glória de Deus Pai, né? Então que maravilha, irmãos, é isso que ele está mostrando aqui. O próprio Deus Pai jura que ele garante o sacerdócio do seu Filho. Versículo 22, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Enquanto que Deus é aquele que testifica a respeito do seu Filho, Deus Pai testifica a respeito do Deus Filho, Jesus é aquele que garante a aliança que ele veio trazer. Por que ele garantiu isso? Mediante o seu próprio sangue. Através do seu próprio sangue, ele garante essa aliança. É por isso que lá, na chamada última ceia, né, a última refeição que Jesus fez com os seus apóstolos, ele vai dizer, olha, eu trago a vocês uma nova aliança. Uma nova, por quê? Porque ele não está ceando debaixo da velha aliança. Apesar deles estarem lá no jantar, na noite da Páscoa. Mas ele está dizendo, aqui a nossa Páscoa agora é outra. Não é mais a libertação do Egito, é a libertação do pecado que eu vim trazer. Mas nenhuma aliança pode ser feita sem sangue. Quando Moisés recebeu a lei, aquelas tábuas precisaram ser aspergidas com sangue de animais. Agora, ele diz, eu faço uma nova aliança mediante o meu próprio sangue. Eu garanto pelo meu próprio sangue que eu vou oferecer de uma vez por todas por aqueles que o Pai me deu. Então é isso que ele está dizendo. Jesus tornou-se por isso a garantia de uma superior aliança. Então sem Jesus nós não temos garantia nenhuma. Sem Jesus nós retornamos para a lei que não pode nos salvar. Não pode nos salvar não porque a lei é inútil, mas porque a lei nunca veio com o propósito de salvar homem algum, mas de revelar a sua condenação diante do Deus Santo, Santo, Santo. Então no versículo 22 nós aprendemos a confiar nessa superior aliança. Por isso que não podemos retornar como os judeus cristãos do primeiro século estavam sendo tentados. Nós precisamos perseverar, ainda que isso nos custe a vida, ainda que isso nos custe prejuízo material e emocional. Nós vamos ver, por exemplo, nessa mesma carta mais adiante, algumas pessoas estavam dizendo, né? Meu Deus, como está difícil ser cristão. Você que vem do mundo gentílico, para você é mais fácil.
mas eu que venho do judaísmo, eu sou perseguido na minha casa, meus parentes não falam comigo, eu sou tido como maldito, né? E sabe o que é que o escritor aos Hebreus diz para essas pessoas? Na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o sangue. Ainda falta. Está achando que sua vida está difícil? Tá não. Você ainda não precisou morrer. Você ainda não precisou ser morto para testificar sua fé. Você ainda não precisou ser torturado como nosso Senhor foi para testificar sua fé. Então, fique tranquilo e dê graças a Deus. Então a ideia é justamente essa. Nós não podemos retornar, mesmo diante das ameaças. Olhe, se você não sair dessa igreja maluca aqui e não voltar lá para a Assembleia de Deus, você vai ser excomungado da família. Viu? Fica esse negócio desse pastor maluco lá, pregando esse negócio dessa Bíblia lá que só vocês creem, desse negócio de eleição, de predestinação. E se você não voltar aqui para a Assembleia de Deus, se você não voltar aqui para falar em língua estranha, nem volte para casa. E a pessoa às vezes é tentada. Eu quero voltar para minha casa. Eu quero ser aceito pelos meus pais. Eu quero a minha esposa, eu quero meus filhos. Eu quero meu marido, né, para as mulheres. E muitas vezes as pessoas tinham que perseverar. Olha o que Paulo vai escrever em Corinto, aos Coríntios. Os coríntios sofreram muito com isso. Paulo, ele quando escreve a carta aos Coríntios, em um determinado momento, ele começa a falar com os irmãos a respeito de dúvidas que estavam surgindo em Coríntios e que eles não sabiam como resolver, então eles recorreram a Paulo. Uma dessas dúvidas era justamente isso. Eles estavam evangelizando, como toda igreja evangeliza, e estavam se convertendo pessoas casadas, mas não se convertia o casal, se convertia somente um do casal. Então o marido e a esposa eram adoradores de Zeus, lá em Corinto. Eles adoravam a Zeus. Mas digamos que a esposa ouviu uma pregação quando estava indo para o mercado e ela foi visitada pelo Espírito Santo, ela creu em Cristo de todo o coração, ela foi batizada e ela chegou em casa dizendo para o marido: meu marido, você tem que ir amanhã lá, porque você precisa ouvir a mensagem que eu ouvi. Existe um Cristo que morreu pelos nossos pecados. Zeus não é Deus de verdade. O Deus verdadeiro é o Deus Altíssimo, é o Deus de Israel. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Agora nós podemos ter a certeza de que moraremos com Ele na glória. E o marido diz: você está maluca, mulher? Amanhã mesmo a gente vai apresentar o sacrifício de Zeus. Ela disse: eu não posso mais fazer isso. Eu tenho um Salvador, que é Cristo Jesus. E o marido disse: se você não parar com essa loucura agora, volte para casa da sua mãe, volte para casa do seu pai, ou então vá para a rua, para o diabo que lhe carregue, porque aqui nessa casa a gente adora Zeus. E estava tendo esse problema ao contrário também, esposos, maridos que se convertiam e as suas esposas não se convertiam e muitas vezes ameaçavam abandonar o marido porque não aceitavam a fé cristã. E esse problema estava acontecendo e Paulo vai escrever e vai resolver esse problema. Paulo vai dizer: o negócio é o seguinte, você que é cristão, não se separe. Seu marido adora Zeus, Perseu, Afrodite, será que Deus mitológico for? Mantenha o seu testemunho cristão e ore por ele para que ele seja salvo. Mas se o cônjuge é incrédulo, se ele deseja se apartar, então deixe que se aparte, porque você mesmo é que não pode se separar de Cristo. Olha que palavra dura, irmão. A gente vive debaixo de uma igreja que nunca diz isso. Eu pelo menos vim de um contexto que diz assim: porque a família é no coração de Deus. Deus quer que você lute pela sua família. Irmão, isso é meia verdade. Nós de fato lutamos pela nossa família, mas não com as armas carnais, com as armas espirituais, que são poderosas em Deus. Se preciso for abrir mão da nossa própria família para testificar a nossa fé, faremos isso. Faremos isso, porque eu não posso amar o meu pai e a minha mãe, a minha mulher e os meus filhos, nem a minha própria vida, mais do que a Cristo. Então, palavras duras, mas palavras verdadeiras.
palavras duras, mas palavras de salvação. É a mesma coisa aqui. Jesus, ele veio trazer uma superior aliança, e ele garante essa aliança, ele garante tudo aquilo que ele falou. Ah, mas e agora? Eu era tão feliz no meu casamento antes de me tornar cristão, e agora porque eu sou cristão, meu marido, minha esposa me largou, e agora? Onde é que eu vou encontrar felicidade? Em Cristo. Ele é a fonte de água viva, ele é o pão vivo que desce do céu, ele é a luz do mundo, ele é a sua fonte de alegria. Sua fonte de alegria nunca foi, pelo menos nunca deveria ser seu matrimônio, nem a sua família, nem o seu emprego, nem os seus prazeres, mas deveria ser Cristo. Cristo é a nossa fonte. Então, aqui no versículo 23, ele está mostrando esse sacerdócio, essa intercessão eficaz que Cristo faz e garante por nós. O sacerdote não podia garantir nada, mas Cristo, ele garante aquilo que ele promete. Então, versículo 23, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Então ele está lá, ele é sacerdote lá, né? Mesmo os sacerdotes que foram homens de Deus, como Zorobabel, lá na época, né? Não, se eu não me engano, Zorobabel não, Josué, que era sacerdote, era sumo sacerdote na época em que Zorobabel era governador lá da região, depois do cativeiro babilônico. Mesmo os sacerdotes que eram obedientes a Deus, eles desempenhavam essa função por pouco tempo. O próprio Arão, que foi escolhido pelo próprio Deus, que testificou a respeito da sua escolha, fazendo que o bordão de Arão florescesse, né? E testificando que Arão seria o primeiro sumo sacerdote. Mesmo Arão, ele morreu, mas esse não, esse nosso sumo sacerdote, ele vive eternamente. As pessoas, elas sempre viviam nesse medo. Então a gente tem um sumo sacerdote que é gente boa, sabe? Por exemplo, Samuel, ele foi um homem justo. Samuel foi um homem íntegro do ponto de vista de Deus, mas os seus filhos não eram. O próprio Eli, ele era um homem fraco, mas ele era um homem temente a Deus. Ele vai dizer lá, quando Samuel ouve a voz, Samuel, Samuel, e ele diz a Samuel, ó Samuel, quem está falando com você é Deus. Quando Deus te chamar, diga, fala Senhor, teu servo ouve. Ele era um homem temente a Deus, mas ele amava mais os seus filhos do que a Deus. Ele permitia que os seus filhos fizessem coisas indizíveis na presença do Senhor e não os corrigia como devia. Por isso Deus retira, né, o sacerdócio da sua família. Mas apesar de Eli ser esse homem temente a Deus, os seus filhos eram filhos de quem? De Belial. Lá em 1 Samuel diz assim, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles eram pessoas tão promíscuas, tão perversas, que eles eram comparados como filhos do próprio diabo. Imagine, eu acho que o nome deles era Ofni e Finéias. Como eles eram. E ele seria o próximo sumo sacerdote. Quando Eli morresse, quem quer ser o sumo sacerdote? Um dos dois, Ofni e Finéias. Imagine o desespero do povo. Rapaz, morreu o sumo sacerdote que era gente fina. Agora quem vai ser sumo sacerdote da gente é esse. Eita, rapaz, que a gente vai ficar mal, viu? Então, o sumo sacerdote, ele era limitado, e o povo ficava debaixo dessa limitação. Deus, ele, como a gente vai ver, por exemplo, até os reis do Antigo Testamento. Os reis de Israel, do Reino do Norte, foram todos ímpios. Mas os reis de Judá, das tribos do sul, eles alternavam. Tinham reis que eram gente boa e tinham reis que eram ruins. Tinham reis que Deus aprovava, tinham reis que Deus reprovava. Então subia um rei que Deus aprovava, aí o camarada fazia as reformas, o povo se alegrava, era aquela alegria. Por exemplo, o rei Ezequias. Ezequias foi um rei gente boa, e todo mundo a maior alegria. Ezequias, o rei Ezequias lá, Senaqueribe tentou destruir Judá, Ezequias orou com Isaías, e Deus enviou um anjo, matou todo mundo, e o povo se alegrava. Ezequias morreu. Quem é que vai assumir?
Manassés, o pior rei de todos. Imagine agora a cabeça do povo. Então assim era o sumo sacerdote. Fazia com que o povo não tivesse garantia nenhuma. Porque hoje a gente tem uma pessoa que de fato nos leva para perto de Deus, mas amanhã pode vir um que fale um monte de bobagem. Mas com Jesus é diferente. Ele nos garante, Ele é o mesmo, hoje, amanhã, sempre. O sacerdócio dele não tem limite temporal. Ele está desempenhando o seu sacerdócio hoje e sempre. Quando a gente chega lá no céu, Jesus vai continuar sendo nosso rei, nosso sumo sacerdote e o nosso profeta, aquele que fala da parte de Deus para nós. Ele vai continuar sendo o mesmo que Ele é para nós aqui na terra. Ele vai continuar sendo para nós no céu, só que de maneira ainda mais íntima, mais próxima, mais real, mais perfeita. Então, ora daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem sacerdócio permanente. Então o sacerdócio de Jesus é permanente. Ele está sempre a interceder por você. Irmãos, e a gente percebe a intercessão de Cristo no plano espiritual, até quando Cristo estava encarnado. É por isso, irmãos, que pensar acerca de Jesus é um negócio assim maravilhoso. Quando nós estamos lendo o Evangelho, tem uma parte do Evangelho assim perto da crucificação de Jesus, que ele diz assim: Pedro, ontem à noite Satanás pediu a tua alma para cirandar. Ele pediu a tua alma. Cirandar significa peneirar. Ele pediu a sua alma para peneirar, para botar você em uma prova bem difícil, para ver se você desistia, para ver se você desfalecia. Mas Pedro, eu roguei por você. Mas vem cá, Cristo estava aqui na terra. Como foi que teve essa reunião entre Deus Pai, Deus Filho e Satanás? Se Jesus estava aqui na terra, como foi que ia acontecer essa reunião? Não sei, meu filho, só sei que aconteceu. Deus Pai, e o diabo dizendo para Deus Pai: e aí, eu quero pegar Pedro. Pedro fica dizendo que é crime, mas ele não é nem crente. Ele disse que ia morrer por Jesus, mas ele não morre por ninguém, rapaz. Pedro é um covarde, ele vai negar Jesus. Eu quero pegar Pedro. Pedro não é crente, não. E Jesus disse: não, Pedro é meu. Ele tem o defeito dele, mas ele é meu. Deixa que eu vou aperfeiçoar ele no tempo certo. A gente vê isso inclusive no livro de Zacarias. O livro de Zacarias é um livro pós-exílio babilônico. E lá no livro de Zacarias ele descreve o que está acontecendo no mundo espiritual. Como eu disse a vocês, o sacerdote Josué era o sumo sacerdote. E no mundo espiritual diz assim que ele viu Satanás acusando Josué diante de Deus. Esse é o seu sumo sacerdote? Esse homem miserável? Olha a roupa dele como está suja. E falando de roupa suja, está falando justamente de pecado. Por isso que diz que quando a gente for para o céu, receberemos novas vestes, alvas, como a neve. E você está vendo esse sumo sacerdote Josué? Não presta para nada, rapaz. Esse camarada é sujo. E o que é que Deus diz? É claro que ele é sujo. Eu acabei de tirar ele do fogo. Você já tirou um pedaço de madeira que está sendo queimado na fogueira? Aquela brasa ali, você pegar nela, claro, quando ele esfriar, né? Que você pegar quente, o negócio vai queimar a sua mão. Mas aquele carvão ali, o que ele solta? Ele solta um pó preto, né? Que fica na sua pele, assim, impregnado. Então ele diz, ele é como um tição tirado do fogo. Mas fica tranquilo, olha, troca a roupa de Josué aí. Troca o turbante dele. Pronto, ele está limpinho, tá vendo? Eu limpei ele. Então é isso que o Senhor Jesus faz por nós. Satanás está lá, José é um pecador miserável. Hoje de manhã ele fez um monte de coisa. Ontem de noite ele quase matou Antares. Não pode fazer isso. E Jesus está dizendo: mas eu roguei por ele, eu morri por ele, o meu sangue está aspergido sobre a face dele. Então é isso, irmãos. Nesse sacerdote nós não só podemos, como devemos confiar. Ele tem tudo para nos salvar. Os sacerdotes da lei não podiam salvar. Eles podiam apenas apontar para aquele que salvaria. Mas o nosso sacerdote não, ele salva de maneira eficaz. Quando ele intercede de maneira definitiva. A gente vai ver, por exemplo, a oração intercessória de Jesus por nós, lá no Evangelho de João. Pai, eu rogo, Pai. Ó, ele orando por a gente. Eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que do mundo
o Senhor me deu, porque eles são teus, Pai. Eu rogo por eles. Eu rogo não por esses que estão aqui agora, mas por aqueles que ouvirão a tua palavra e crerão. Eu estava orando por você, por mim, há 2 anos atrás. A gente nem tinha nascido, nem sonhava em nascer, e Jesus já estava orando por nós. E Ele continua, irmãos, intercedendo por nós, para que nós não desfaleçamos. Sabe por que você não desfaleceu? Porque Jesus está orando por você. Você pensou em desistir, mas Jesus intercedeu por você, para que você tivesse mais ânimo, mais vigor. Você pensou que não teria mais esperança, mas o Senhor renovou a sua esperança. Você achou que sua fé tinha se esgotado, você se decepcionou, e você achou que sua fé tinha se esgotado, mas o Senhor renovou a sua fé. Você achou que o amor tinha se acabado, mas Deus renovou o seu amor, e como José nos ensinou ontem, você voltou ao primeiro amor. Sabe? Por quê? Porque Jesus intercede por nós. Tudo que acontece na nossa vida de bom, acontece como fruto dessa intercessão. Tudo de bom na vida do cristão vem de Cristo e da intercessão que Ele faz por nós diante do Pai. Maravilha, irmãos, é poder contar com um sumo sacerdote assim. Os sumos sacerdotes da antiga aliança não podiam fazer nada disso. Nada! Então, Ele mostra como o sacerdócio do Senhor Jesus é extremamente superior. Versículo 25, eu já estou concluindo. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente. Percebeu? Era o que os sacerdotes do Antigo Testamento não podiam. Eles não podiam salvar definitivamente. Eles só podiam apontar para a salvação que viria. Mas Ele não. Ele salva definitivamente. Ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Sabe por que o cristão não perde a salvação? Porque a salvação do cristão nunca está na mão dele, mas daquele que o salvou. É por isso que quando Jesus vai nos explicar esse processo de salvação, Ele faz uma analogia de pastor e ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor. As ovelhas que o Pai me dá, eu não vou perder, e ninguém pode tirar elas da minha mão, porque o Pai que me deu elas é muito mais poderoso do que todos. Você percebeu porque a salvação se perde? Se você foi salvo por homens, essa salvação perde. É o que diz aqui: os sacerdotes do Antigo Testamento, eles não podiam garantir nada, mas esse sacerdote, Cristo Jesus, Ele pode garantir tudo. Então, Ele está mostrando justamente isso. Ele é digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso amor, da nossa devoção, porque Ele pode salvar definitivamente. Ele lhe salvou? Irmãos, então prepare o lombo, porque cada vez que você botar um pezinho fora do caminho, Ele vai estar lá como bom pastor para te trazer de volta para o caminho. Sabe? Não, mas você é um crente miserável e você não obedece nada. E como é que Deus vai salvar um camarada comunizando, rapaz? Salva, mano. Bota um monte de, correção de tudo quanto é lado e vai salvando, né? Ele é maravilhoso. Como é que Deus pode salvar um assassino como Saulo de Tarso? Pode. Basta se encontrar com ele no caminho do Damasco e pronto, a vida dele já mudou. Mas você viu que Paulo, ele quase perdeu a salvação. Como foi? A Bíblia diz lá em 2 de Coríntios, né? Para que não se ensoberbecesse. O que é que Deus faz com os soberbos? O que é? Ele abate. Eita, Saulo quase se ensoberbeceu, mas quando ele estava colocando o pezinho para fora, Jesus disse: espinho na carne nele. Olha o pezinho para dentro. E aí Paulo, que estava dizendo: Senhor, tira o espinho na carne, Paulo agora diz: deixa ele aí. É para não me soberbecer? Então deixa ele aí. E eu aprendi a me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu aprendi que é na fraqueza que opera o poder de Deus. Olha como ele salva definitivamente. Ele salva de uma vez por todas. Quando você está debaixo desse sacerdócio, Ele é eficaz. Quem é seu sumo sacerdote? É fulano de tal. Então você está mal, né? Quem é seu sumo sacerdote? É Jesus Cristo. Então você está garantido. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, outro dia, né? Em determinadas igrejas tem um linguajar que você já percebe logo que
é um linguajar de pessoas que não são familiarizadas com a Bíblia, né? Então diz assim: quem é que dá cobertura espiritual para esse ministério? Ah, não, quem dá cobertura esse ministério aqui é o pastor fulano da televisão. Não, quem dá cobertura ministerial, quem dá cobertura aqui espiritual é fulano de tal. Irmão, eu fico com misericórdia, eu digo: rapaz, vocês estão mal. Quem é que dá cobertura ministerial? Quem é que dá cobertura espiritual para a igreja? Cristo. Só Ele pode dar cobertura espiritual. A igreja está coberta no seu sangue. Nenhum homem pode cobrir espiritualmente. Vem cá, meu irmão, quem é seu intercessor? Ah, não, eu tenho um pastor tal que intercede por mim todos os dias. É mesmo? Você está mal, né? Vem cá, pastor, você fica falando essas coisas. Quem é seu intercessor? Eu creio que é Cristo. Ele que vive a interceder por mim. Porque se não fosse a intercessão de Cristo, ah, meu irmão, eu estava mal. Eu já tinha abandonado o caminho, pelo menos se não formalmente, mas espiritualmente eu já estava longe há muito tempo. Mas a linguagem hoje dos crentes é uma linguagem de pessoas que não conhecem o livro de Hebreus. Eles vivem dizendo isso, né? Não, aqui a gente tem um pastor presidente fulano de tal, que é o que dá cobertura espiritual para essas 5 igrejas aqui. Ó, o pessoal era assim, esse sumo sacerdote. Ah, sabe, essas figuras de hoje, né? Esses apóstolos, bispos, né? Eles dão cobertura espiritual para quem? Para essa igreja aqui, que está falida. Porque a igreja verdadeira, ela só tem um sumo sacerdote, que esse pode e salva definitivamente aqueles que estão debaixo do seu sacerdócio. Olha que maravilha, irmãos. Como é maravilhoso conhecer a verdade que liberta. A verdadeira libertação não vem de um culto maluco, onde as pessoas pulam, gritam e falam coisas incompreensíveis. A verdadeira libertação vem quando alguém explica a palavra de Deus de uma maneira compreensível e o Espírito Santo aplica isso no coração do pecador. Essa é a verdadeira libertação. Então, aqui, esses irmãos estavam aprendendo com essa carta preciosa que eles tinham aquilo que é perfeito e que eles não podiam voltar para aquilo que é imperfeito. Então, versículo 25 ainda, concluindo agora: portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, por que a gente se aproxima de Deus? Por meio de Cristo aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O que Jesus Cristo está fazendo agora? Ele está pensando em mim e em você. E Ele pode pensar em cada um de nós de maneira individual? Pode, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, ao mesmo tempo que Jesus está intercedendo por Augusto, Ele está intercedendo por mim também, e por Renilda, e por Bárbara, e pela irmã Maria. E você, meu irmão Dori Edson, Jesus está intercedendo por você? Você confia nele? Então pronto. Então a ideia é justamente essa. Ele está lá, olhando por mim e por você. Que maravilha, irmãos, é saber que Jesus está olhando por mim e por você. Que garantia. Você acha que aqueles cristãos do primeiro século, eles tinham aquela ousadia? Por quê? Porque eles tinham essa certeza. Sabe? Jesus está aqui comigo. Eu vou ser lançado aqui para os leões, mas Jesus está aqui comigo. Eu vou ser crucificado, mas Jesus está aqui comigo. Eu vou ser apedrejado, mas Jesus está aqui comigo. Ah, meu Deus, será que eu não vou negar o teu nome, Senhor, quando eles me botarem naquela cruz? Meu Deus! Não vai não, meu filho, eu estou com você. O mesmo Jesus que está conosco hoje, estará conosco se nós precisarmos morrer como mártir. A gente não tem que se preocupar. Meu Deus, será que se entrasse um camarada aqui com uma bomba? Já pensou? Ah, coitadinha. Fique tranquila, viu, Lígia Priscila? Você está salva. Então, camarada com a bomba entrasse e dissesse: só fica crente. Primeiro que ele ia se assustar. Quando ele visse João, ele já ia ficar meio sério. Mas digamos que ele conseguiu subir aqui e ele está com a bomba, e ele faz assim, está com aqueles coletes de bomba. Você vai explodir todo mundo aqui. Agora vou dar uma chance. Quem disser que Cristo não é Deus, pode descer e está salvo. E aí? Quem fica? Agora fica todo mundo, né? Aí na hora, meu filho: olha, pastor, eu gosto muito de vocês, mas eu nunca acreditei de verdade nesse negócio aí, viu? Vai lá, fique, né? Então
É por isso que tem gente que já senta perto. O pastor já falou tanto desse homem bomba que vai subir pelas escadas, que tem gente que já senta perto da janela, que é para garantir. Oh Deus, tem misericórdia da nossa pouca fé. Então, ele mostra isso. Aproximando-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A gente se aproxima de Deus, sabe por quê? Porque Jesus está lá, do lado de Deus, intercedendo por você. Eu estou chegando lá, diante do trono de Deus. Deus olha para mim e diz: quem é esse orelha aí? Jesus diz: esse é teu filho, pai. Foi comprado pelo meu sangue. Ah, então senta aí, filho. Sabe? É claro que isso é uma figura, irmãos. Deus Pai e Deus Filho vivem em comunhão. Mas essa figura, a gente só se aproxima do trono de Deus porque tem um outro trono do lado, que é o trono de Deus Filho, que é aquele que nos apresenta diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus sem Cristo, porque senão vai ser destruído e condenado. Mas por intermédio de Cristo nós somos recebidos como filhos. Maravilha! Pensar nisso já é algo que, sabe, deixa a gente assim maravilhado. Paulo ficava, Paulo dizia: meu Deus, essas revelações são tão maravilhosas que eu não quero mais nada, pai. Não quero mais nada, tudo no mundo é lixo. Eu quero continuar recebendo essas revelações, pai, que o Senhor me dá por intermédio da tua palavra. E Paulo vai dizer isso aos Filipenses. E agora, irmãos, nesses versículos finais aqui, versículos 26 a 28, eu creio que dá para a gente concluir 5 minutinhos. Ele está agora mostrando a parte prática. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Perceba, ele está dizendo: nós precisávamos de um sacerdote segundo este. Por isso que ele veio, porque nós precisávamos. Nós precisávamos de alguém que intercedesse por nós dessa forma. Os sacerdotes da antiga aliança, eles não tinham esse poder. Eles não tinham essa autoridade. Ele diz: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Percebeu porque o sacerdócio de Jesus é diferente? Olha, perceba, o sumo sacerdote, irmãos, quando ele ia fazer o ritual de purificação do povo, uma vez por ano, eu já disse a vocês, né, num dia que até hoje os judeus conhecem como Yom Kippur. Então, uma vez por ano, hoje em dia eles não fazem mais esse ritual, até porque não tem um templo. Mas quando se tinha o templo, o sumo sacerdote primeiro tinha que purificar a si mesmo, para depois ele iniciar o ritual de purificação pelo povo. Mas ele tinha que purificar a si mesmo, porque ele era sumo sacerdote, mas ele também era pecador. Mas esse nosso sumo sacerdote, Jesus, ele não é pecador. Ele não conheceu o pecado. Ele em tudo foi tentado e nada pecou. Então ele é santo, ele é inculpável. Não se encontra uma única culpa em Jesus. Perfeito, sem mácula. Era por isso que o cordeiro tinha que ser sem mancha, porque apontava para essa inculpabilidade de Cristo. O Cristo, quando viesse entregar a sua vida pelo povo, ele deveria necessariamente ser perfeito, porque se ele tivesse qualquer pecado, o sacrifício já não era mais válido. Era como um animal, quando ele ia ser sacrificado, se tivesse qualquer manchinha ou qualquer imperfeição, ele já não podia ser mais usado no ritual de sacrifício. Então aqui ele diz: por isso nosso sumo sacerdote que precisávamos era esse, que é santo, que é inculpável, que é puro, separado de pecadores, exaltado acima dos céus. Como está escrito, né? Por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Exaltado acima dos céus. Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso sumo sacerdote. Com o sumo sacerdote desse, irmãos, a gente pode se alegrar. Versículos finais: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele não precisa fazer. Olha, irmãos, se nós nos aproximássemos do templo no Antigo Testamento,
muitos de nós iríamos nos escandalizar, principalmente se você fosse um defensor dos animais. Você ia ficar escandalizado. Por quê? Porque o templo ia parecer uma mistura de açougue com churrascaria. Os animais, eles eram esquartejados. Alguns rituais precisava tirar sangue e era usado sangue em alguns rituais. A carne dos animais eram queimadas, né? E era aquele cheiro de churrasco com açougue, sangue para tudo que é lado. Rapaz, eu entrei num templo, o que é isso aqui? Sabe? Porque os sacerdotes precisavam continuamente oferecer aqueles sacrifícios a Deus, por eles mesmos e pelo povo. Todo dia precisava, tinha os horários específicos, mas todo dia era necessário que um sacrifício fosse apresentado a Deus. Em dias especiais, muitos sacrifícios eram apresentados, mas todos os dias, independentemente de ser um dia festivo ou não, era necessário aquele sacrifício. Por quê? Para mostrar como o homem peca o tempo todo. Todo dia a gente precisa de perdão. Todo dia a gente precisa da misericórdia, da graça de Deus. Qual é a causa de nós não sermos consumidos? Hoje, agora, a misericórdia. Por isso que Jesus, quando eles levaram para Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e eles levaram para Jesus mais para tentar Jesus do que propriamente para obter um julgamento justo, porque eles pensaram, vou levar para Jesus. Porque se ele disser não apedreja, a gente diz que ele é contra a lei. Se ele disser apedreja, a gente vai lá fofocar para os romanos e dizer que ele mandou matar uma mulher, e aí os romanos vão prender ele. Porque só quem podia determinar a pena de morte eram os romanos. Os judeus podiam determinar algumas penalidades, mas pena de morte era algo que era exclusivo dos romanos. Então eles vão lá até Jesus e dizem, e aí Jesus, essa mulher foi pega falando de adultério e a lei diz que tem que apedrejar, o que é que você diz aí? Jesus faz o quê? Fica calado, ele fica desenhando no chão. Aí o povo fica assim, mas será que o senhor não vai responder não? Aí deu um tempinho assim, Jesus não falou nada, e aí Jesus? Aí ele está esperando. Aí Jesus continuou a desenhar e só virou assim e disse, tudo bem, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E voltou a desenhar e ficou lá. Aí as pessoas começaram a ver que tinha o pecado, que eles não eram melhores do que aquela mulher pega em flagrante adultério. E aí eles começaram a deixar aquelas pedras e a ir embora. Percebeu? Essa é a consciência. Era por isso que precisavam ter sacrifícios todos os dias. Não é que Deus fica alegre quando você mata um animal. Não. Deus fica alegre quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, e tudo isso só acontece porque o sumo sacerdote, não somente isso, ele vai dizer mais adiante lá em Hebreus. Ele não somente é um sumo sacerdote eficaz, mas ele apresentou um sacrifício eficaz. Enquanto que os sumos sacerdotes, ele não vai dizer isso agora, ele vai dizer isso depois. Eu só estou adiantando. Enquanto que os sumos sacerdotes apresentavam o sangue de animais que não podia salvar ninguém, nem purificar ninguém, esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, apresentou o seu próprio sangue, o sangue de Deus. Esse sangue sim tem poder de purificar pecados. Por isso que João Batista, quando ele vê Jesus, qual é a primeira frase de João Batista? Está passando ali, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, vamos concluir agora nessa passagem que diz: e ele fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, esse perdão dos pecados. Eu vou ler a partir do 27, no início do 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Ele não é somente o sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus para sempre. E ele ofereceu um sacrifício que salva você. É por isso que hoje você vai sair daqui convicto que o caminho é estreito, mas que você está indo para onde? E por que você vai chegar no céu? Porque você tem um sumo sacerdote que está lá esperando a sua chegada. Ele vai dizer: irmã Cíntia, pode entrar, venha, entre aqui, né? Irmão Quinho,
Pode entrar, irmãozinho. Ele está lá esperando a nossa chegada. Estevão, quando estava sendo martirizado, ele viu Jesus à destra de Deus, esperando a chegada dele. Que maravilha! Esse é o nosso sumo sacerdote. Nele a gente pode confiar, nele a gente deve confiar, nele a gente deve se alegrar. Sabe, irmãos? É por isso que a nossa leve e momentânea tribulação não vai produzir em nós tristeza, mas a certeza de que há um eterno peso de glória. Vamos orar e agradecer. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, não somente, Senhor, de termos esse sumo sacerdote, mas de saber que temos. Quantas pessoas, Senhor, estão desinformadas, estão sem esse conhecimento libertador, que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que nos salva definitivamente. Tantas pessoas, meu Deus, por aí estão debaixo de engano, tantas pessoas estão debaixo de sacerdotes humanos. Ó Senhor, nos ajuda não somente a valorizar o que recebemos, mas a nos esforçar, como diz o apóstolo Paulo, a fazermos de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. Nos ajuda, meu Pai, a sair daqui com essa alegria de conhecer a Deus e esse desejo de fazê-lo conhecido. Nos abençoa, Senhor, em nossa missão, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde o seu irmão com cumprimento santo e não se esqueça de dizer a ele que o caminho é estreito, mas ele vai te levar ao céu.